Nas aulas anteriores, nós estudamos as teorias da administração. Nós estudamos, por exemplo, a teoria clássica de Frederick Winslow Taylor e Henry Fayol. Estudamos a teoria humanística, a chamada teoria das relações humanas, de Elton Mayo. Estudamos a neoclássica e a administração por objetivos, de Peter Drucker. Estudamos a teoria burocrática de Max Weber, e esta teoria é muito importante para o nosso entendimento sobre os assuntos dessa nossa aula de hoje. Portanto, caso você não tenha, pelo menos, assistido a aula sobre o assunto, é uma ótima chance de você parar esse vídeo e assisti-la antes de continuar seus estudos daqui. Estudamos a teoria comportamental, outra que, se você não assistiu a aula, assista, que é uma teoria baseada nos argumentos e que deriva do livro de Herbert Simon. O livro se chama Comportamento Administrativo. Ótima sugestão, inclusive, de leitura para quem realmente quer levar a sério o nosso curso. A teoria sistêmica, por exemplo, é muito complexa, então, por isso eu só dei uma ligeira passadinha nela. E, finalmente, é importante complementar as outras teorias anteriores, que é a teoria contingencial de Alfred Chandler. A partir de agora, a gente vai adentrar no ambiente, a gente vai adentrar na orbe, no mundo da administração de hoje. No nosso mundo, onde os conceitos são atuais, conceitos que estão neste exato momento em voga, ok? Então, vamos aproveitar, vamos estudar? Inicialmente, a gente vai falar sobre organização. A palavra organização, ela pode ser explicada em dois sentidos diferentes. Ou seja, existem conceitualmente falando, duas aplicações para a palavra organização. Primeiro, a organização como uma unidade ou uma entidade social. Uma unidade ou uma entidade social na qual as pessoas interagem entre si para alcançar objetivos comuns. Nesse sentido, a palavra organização, ela significa qualquer empreendimento humano que é criado e moldado intencionalmente para quê? Para atingir determinados objetivos. As organizações, elas podem ser empresas, órgãos públicos, universidades, lojas, comércio em geral, prestadores de serviços e diversos outros tipos. Dentro desse enfoque social, a organização, ela pode ser visualizada sobre dois aspectos. Veja bem, estamos estudando o enfoque social da organização. Dois aspectos. Primeiro, existem as organizações formais. Uma organização formal é a organização baseada em uma divisão racional do trabalho. Ela é baseada na diferenciação e na integração de seus órgãos, de seus departamentos. E ela é normalmente representada por um gráfico chamado organograma. É a organização planejada, isto é a que está oficialmente no papel, aprovada pela direção, pelo dono da empresa, e comunicada a todos os seus participantes. Comunicada por meio do quê? Por meio de manuais de organização, descrições de cargos, organogramas, regras e regulamentos internos. É a organização formalizada oficialmente. Lembra a nossa teoria burocrática? Tem muito a ver com isso. E outro tipo de enfoque social é a organização informal. É a organização que emerge, é a organização que emerge espontaneamente, emerge naturalmente entre pessoas que ocupam posições na organização formal. E a partir de quê? De relacionamentos interpessoais dos ocupantes dos cargos na empresa. A organização informal, ela surge a partir de relações de amizades ou de antagonismos. Inclusive, antagonismos, a parte antagonista, o que é antagonista, o significado da palavra antagonista, eu vou solicitar para vocês na avaliação. Então, a partir de relações de amizades ou antagônicas entre pessoas e do surgimento de grupos informais
E esses grupos não aparecem no organograma da empresa, ou até mesmo em qualquer outro documento da organização formal. Ela é constituída de interações, é constituída de relacionamentos sociais entre as pessoas, de tal forma que a organização informal, ela transcende e ultrapassa a organização formal em basicamente 3 aspectos. Primeiro aspecto, que ela transcende a organização formal, na duração. Enquanto na organização formal ela está confinada ao horário de trabalho, a organização informal pode prolongar-se para outros períodos, por exemplo, períodos de lazer ou de tempo livre das pessoas. Outro aspecto é na localização. Enquanto a organização formal está circunscrita em um local determinado, a organização informal ela pode ocorrer em qualquer lugar. E também outro aspecto é nos assuntos. A organização formal ela limita-se aos assuntos exclusivos dos negócios da organização, enquanto que a organização informal ela amplia-se a todos os interesses comuns das pessoas envolvidas. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Uma época eu trabalhei como programador de computador no Banco Mercantil de São Paulo, o extinto Banco Mercantil de São Paulo. E nós tínhamos a organização formal. Eram programadores, analistas, gerentes, operadores de computador e assim por diante. Mas toda quarta-feira, 20 dessas pessoas se reunia lá no SEASA de São Paulo. E essas 20 pessoas colocavam lá suas caixas, 2 caixas para cada pessoa. Uma turma ia comprar verduras, outra legumes, outra ia comprar frutas. E um outro grupo ficava nas caixas distribuindo igualmente todos os produtos que eram comprados para cada uma das caixas, dos 20 ocupantes. Então, este é um exemplo prático de uma organização informal, de elementos que constituem uma organização formal. Ou seja, repetindo, na duração, veja que a gente estava depois do horário de serviço, era 8, 9 horas da noite no SEASA. Na localização, essa atividade não era feita na empresa, era feita onde? No SEASA. E nos assuntos, o fato de a gente fazer uma compra de hortifruti granjeiros, não tem nada a ver com o assunto, com o objetivo, no caso lá do Banco Mercantil de São Paulo. Perfeito? Agora, o outro sentido de aplicabilidade do termo ou da palavra organização é o seguinte: a organização como função administrativa de organizar. Agora já é uma parte menos palpável, mais subjetiva. Nesse sentido, a organização é a parte integrante de um processo administrativo. E também, nesse sentido, a organização significa o ato de organizar, o ato de estruturar, o ato de integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer as relações entre eles e suas atribuições. Então, é importante diferenciar e não confundir organização com o termo e significado de empresa, que é o assunto que eu vou tratar agora com vocês. Por quê? A gente pode conceituar empresa como a realização de uma atividade econômica, que é explorada normalmente por uma pessoa, por um empreendedor, por um empresário, que visa o quê? Que visa a organização, que visa a produção e a circulação, que visa a distribuição, a disponibilização de bens e serviços para um determinado mercado. O doutrinador, que é inclusive coordenador de área de direito e professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ele dizia que uma empresa é uma atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular ou produzir bens e serviços. Então, veja bem, empresa é uma atividade, empresa é algo abstrato. Agora,
O empresário, por sua vez, é quem exerce a empresa. Assim, a empresa não é sujeito de direito. Quem é sujeito de direito é o titular, é o dono da empresa. Melhor dizendo, sujeito de direito é quem exerce a empresa, ou seja, o empresário. E esse empresário pode ser uma pessoa física, no caso de um empresário individual, ou uma pessoa jurídica, uma sociedade anônima ou uma sociedade empresarial. Assim sendo, a gente pode dizer que uma das características principais da empresa é o seu fim econômico. E o fim econômico, obviamente, visando a obtenção de lucros. E obtenção de lucros através de uma atividade exercida, porque, na realidade, a empresa é uma atividade. Então, é importante salientar o errôneo conceito simples que aponta uma empresa como uma pessoa jurídica. Não é. A empresa, como já acabei de falar para vocês, é uma atividade e não um objeto. Bem, e com base nessa atividade, que a gente diz atividade econômica, as empresas elas costumam representar setores de atendimento a públicos distintos. E esses públicos demandam seus produtos e os serviços. Então, com base na atividade econômica, a gente pode separar as empresas como, por exemplo, empresas do setor primário. As empresas do setor primário, elas obtêm os recursos a partir da natureza. Por exemplo, agropecuárias, empresas agrícolas, empresas pesqueiras e assim por diante. Outro tipo de empresas separadas por atividade econômica são as empresas do setor secundário. Essas empresas elas são dedicadas à transformação de matéria-prima. Pega a matéria-prima e transforma ela em um determinado produto. E quem são essas empresas? Por exemplo, as indústrias, as montadoras de veículos, as empresas de construção civil e muitas outras mais. E, por fim, as empresas do setor terciário. As empresas do setor terciário elas se dedicam à prestação de serviços ou então ao comércio dos bens que são produzidos nas empresas do setor primário e as empresas do setor secundário. No caso da parte de prestação de serviços, por exemplo, nós temos a contabilidade. Uma empresa de contabilidade ela presta serviços para quem? Para todas as empresas do setor primário, secundário e também para empresas do setor terciário. Bom, mas as empresas obrigatoriamente devem existir de forma oficial. Elas devem existir formalmente, elas devem existir juridicamente. Com base na sua constituição, no caso jurídica, as empresas elas se classificam em dois tipos. E esses tipos referem-se ao número de sócios e ou donos das mesmas. Por exemplo, nós temos as empresas individuais, que pertencem a uma única pessoa. E temos as empresas que a gente diz como sendo empresas societárias. Essas empresas são constituídas por várias pessoas. Por exemplo, uma sociedade anônima, uma empresa limitada e outras coisas mais. Mas também existem outros tipos de fatores que se deve levar em conta na formação de uma empresa. Um deles é a titularidade do capital, ou seja, entre o Estado, não governo, Estado, e pessoas civis. A quem essa empresa pertence? O Estado ou as pessoas civis? Ou as pessoas comuns? Com base em sua titularidade de capital, o que aponta quem, entre o Estado e pessoas comuns, efetivamente possui o controle da empresa, a gente pode diferenciar as empresas da seguinte maneira. Empresas privadas, cujo capital está nas mãos de particulares, nas mãos das pessoas civis. Empresas públicas, que elas são controladas exclusivamente pelo Estado. Empresas mistas, cujo capital é partilhado por particulares e pelo Estado. E um tipo de empresa também, que vocês não devem conhecer, que são empresas de autogestão,
cujo capital é propriedade dos trabalhadores. Ok? Bem, eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos de empresa privada, pública, mista, e também empresas individuais, societárias, empresas do setor primário, secundário e terciário, porque esse estudo, esse aprofundamento desses conceitos, eu vou pedir exatamente na avaliação de vocês. Ok, pessoal? Perfeito. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar os conceitos das diretrizes organizacionais. O que são diretrizes? É aquele papo de missão, visão e valores. Ok? Não esqueçam de aprofundar os seus conhecimentos através da pesquisa que eu vou solicitar que vocês façam na avaliação. Ok? Bem, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Até lá.